Noite, igreja linda. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor Jesus Cristo seja sempre conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. Por alguns domingos, no nosso culto vespertino, nós temos pensado, meditado em um mesmo tema, o que cremos, como vivemos. E temos feito isso através de uma exposição sistemática da Epístola de Paulo aos Efésios. E vamos continuar fazendo isso nessa noite. Nós estamos no capítulo 4, dos versos de 7 até 16, os versos 7 a 16. Eu quero refletir com os irmãos, pensar com os irmãos nessa noite sobre este texto e a verdade de Deus que está aqui posta diante de nós. Mas, antes de lermos o verso 7 ao verso de número 16, nós vamos ler, eu farei a leitura do verso 1 ao verso 6 e depois nós vamos fazer mais uma oração. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Oremos, queridos. Pai, fala aos nossos corações, apesar de nós mesmos, apesar das nossas faltas, dos nossos erros. Meu Deus, pela tua muita misericórdia, pela compaixão que o Senhor tem, ó Deus, fala aos nossos corações, edifica-nos através da tua palavra nessa noite. Deus, que ela seja eficaz para transformar a nossa vida, para que nós vivamos cada vez mais parecidos com o que Cristo foi, cada vez mais, ó Deus, cumpridores da tua palavra, dos ensinamentos que nela estão contidos. Pai, que o Senhor mesmo nos instrua segundo a tua boa palavra e segundo a tua vontade, o Senhor nos direcione, ó Deus, para vivermos vida reta, santa, justa, diante do Senhor, mas também diante dos homens, nessa sociedade tão distante de Ti. Ajuda-nos assim, ó Pai, a vivenciarmos, experimentarmos, ó Deus, ainda nessa terra, lampejos, parte, pedaços do Teu reino, proclamadores que somos ou que devemos ser, ó Pai, das verdades eternas do Teu reino. Faz assim conosco e através de nós, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, a grande temática tem sido essa: o que cremos, como vivemos. Cremos que somos de Cristo? É uma pergunta. Cremos que somos de Cristo? Cremos? Então, vivemos por essa verdade? É a pergunta que se segue. Nós cremos que somos de Cristo, então, vivemos por essa verdade? A terceira pergunta é essa: como então refletimos isso no nosso cotidiano? Como transformamos uma crença, algo que está em nosso coração, em nossa mente, em atitudes, em algo prático? O texto de Efésios, no capítulo 4, dos versos 7 a 16, esse texto nos mostra um caminho para a nossa reflexão sobre aquilo que Deus espera de nós. Nós, como seu corpo, como corpo de Cristo, para uma vida que traduza na prática aquilo que nós dizemos que cremos. Aquilo que nós dizemos crer deve ser traduzido então em algo muito prático. E para ser direto, em primeiro lugar, nós precisamos compreender quem nos chama
e para o que ele nos chama. Vamos ler então dos versos 7 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta e você vá acompanhando a leitura do texto. Verso 7 em diante diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Meus queridos irmãos, o contexto que Paulo está tratando aqui é de unidade. Paulo está falando, como nós lemos antes da oração, que ele, embora esteja como prisioneiro no Senhor e de fato está preso, ele roga a Deus que os irmãos da igreja de Éfeso caminhem em unidade, de forma a refletirem o amor de Cristo. Por isso eles precisam ser, verso de número 2, capítulo 4, verso de número 2, precisam ser humildes, mansos, longânimos, precisam ser suporte, apoio, sustentação, um para com o outro, precisam se esforçar para preservar a unidade que vem do Espírito Santo de Deus, caminhando em paz, essa paz que deve unir a todos, porque existe somente um corpo, como há também só um Espírito Santo, e que habita em cada um de nós, habita nos nossos corações, é o que nos transforma em um corpo só. Fomos chamados numa mesma esperança da nossa vocação, chamados, primeiro, para a salvação em Cristo Jesus, e através disso o Espírito Santo habita o nosso coração, mas também para refletirmos esse amor. E então ele entra no verso de número 7. Ora, a graça, somos um, o Espírito Santo habita o nosso coração, mas somos chamados também para fazermos algo. A graça, verso 7, foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A ideia que Paulo traça aqui do verso 7 até o 10, especificamente, é que Cristo deixa a sua glória, deixa a majestade da perfeição do Pai, se humilha à condição humana. Deus, no seu infinito poder, provê a nós um meio de salvação, e esse meio de salvação não é que nós sejamos bonzinhos, isso é fantástico, o meio de salvação não é que nós sejamos bons crentes, o meio de salvação não é que nós tenhamos a capacidade de, pelo nosso esforço, alcançarmos a salvação, não. O meio que ele encontra é, meu filho vai à terra, meu filho morre, meu filho paga o preço, então vocês são transformados, são tornados em nova criatura. Portanto, não é meu esforço, não é meu mérito, não é a quantidade de vezes que eu me reúno como corpo de Cristo, não. É pela ação única de Cristo Jesus ao morrer na cruz, mas ele faz isso encarnando, transformando-se em forma humana, deixando a sua glória, cumprindo a missão determinada pelo Pai e então regressando à glória que é devida ao seu próprio nome. Portanto, o senso de encarnação, a ideia, a compreensão da encarnação deve mostrar para nós como um exemplo aquilo que nós também devemos fazer, porque fomos transformados em um só corpo. Porque somos a habitação do Espírito Santo, porque devemos viver nessa unidade da fé, essa fé que nos une, a fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós devemos seguir o seu modelo, nós devemos seguir o seu exemplo. Ele subiu às alturas, mas antes de fazer isso, ele desceu à terra. O que quer dizer que ele subiu, senão que antes ele esteve entre nós, senão que antes ele caminhou nessa terra e nos deu um modelo, nos deu o seu próprio exemplo, e agora nós devemos seguir aquilo que ele fez. E o que foi que ele fez? Ele cumpriu a missão dada pelo Pai. Olha o que diz o próprio Paulo, volte uma folha e vá para o capítulo 2, verso de número 7, no meu não precisou voltar a folha, está aqui aberto já. 2,7, vamos ler juntos?
Como diz o verso de número 7, vamos todos juntos? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É para brilhar, é para refletir por todos os séculos que ainda virão. E o contexto do verso 7 é esse, porque nós que estávamos mortos, fomos transformados nele, para que a luz pudesse brilhar. E a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, para conosco, em Cristo Jesus pudesse ser visto por todos aqueles que passassem por nós, que tivessem em algum momento na nossa vida, seja a nossa família, aqueles que estão mais próximos de nós, sejam aqueles que trabalham conosco, com os quais nós passamos muito tempo, seja com aqueles que nós encontramos no meio do caminho e que também precisam conhecer essa verdade libertadora que há somente em Cristo Jesus. Ele deu a nós, queridos, o caminho que precisa ser seguido. Ele deu a nós, queridos, o caminho da humilhação, como ser um servo. Ir às regiões inferiores, como está no verso 9, ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra, não é uma referência ao inferno, mas é uma referência à encarnação. As regiões inferiores significa, ele veio à terra, ou poderia ser traduzido como as regiões inferiores, vírgula, a terra, deixando a sua glória, se torna homem, habita entre nós, faz aqui a sua morada, o seu tabernáculo, e mostra para nós como cumprir a vontade do Pai, como servir em todas as coisas. Dando-nos exemplo, o texto segue no verso 11, ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus mesmo, através do seu Filho Jesus, derrama sobre nós uma capacitação especial para o exercício desse chamado. Somos conclamados, chamados por Ele. Quem nos chama é o Todo-Poderoso. Nos dá exemplo através do seu Filho Jesus, de como servi-lo. E Ele mesmo nos capacita para o exercício deste chamado. O que nós temos no verso de número 11 não é uma lista fechada. Afinal de contas, os dons são diversos e nós podemos ser úteis nas mãos de Deus, mesmo que não sejamos os profetas, os pastores, os mestres ou os apóstolos. Mas com o dom que Deus nos deu, com a capacitação especial que vem do alto, nós precisamos ser instigados, precisamos ter empolgação no coração para cumprirmos esse chamado que vem do Todo-Poderoso. Todos podemos, e todos nós, queridos, devemos encontrar essa missão. A capacitação já foi dada, já nos foi dada pelo Deus Todo-Poderoso. Ele já derramou o dom sobre você. Talvez o que você precise fazer nessa noite, ou se não vai fazer nessa noite, talvez você faça amanhã, é parar tudo e pensar, como Deus tem me chamado? Para o que Deus tem me chamado? Onde eu posso cumprir o chamado de Deus? Onde eu posso servir? Eu creio. Então, como eu traduzo isso em prática? Como eu vivo esse chamado? Pastor Reiner estava pregando à noite lá na igreja de Brasília e eu fui instigado por aquela palavra. Eu preciso agir. Então, Deus, fala comigo, onde eu posso te servir? Nós precisamos descobrir isso, queridos. Nós precisamos receber esse discernimento também da parte de Deus, com os dons que Ele mesmo já depositou sobre você. Você, feito filho de Deus, você traz embutido com a sua salvação, está implícito aí, queridos, um chamado. Talvez o que você precisa fazer não é nem discernir o dom, mas é se dispor à missão que Deus quer realizar.
Uns foram chamados a pregar no além-mar, outros foram chamados a pregar por aqui mesmo, outros foram chamados para pregar exatamente aqui mesmo, é o que eu estou fazendo nessa noite. Mas talvez o seu chamado é para amanhã, segunda-feira, vir servir no sopão. Olha que bênção. De repente é isso que Deus está te chamando para fazer. Então talvez só falte uma coisa, a programação já existe, o pessoal já se reúne, só está faltando você dispor o seu coração. Talvez é só isso que está faltando. Não sei, uma coisa é certa, segundo o provérbio, e para não errar, eu vou ler, quem quer fazer algo, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Isso não é Bíblia, tá? Isso não é Bíblia, não é um versículo da Bíblia. Mas fala muito sobre isso. Por que que... É porque depois eu falo, não, pastor, eu não lembro só a referência do versículo que eu não lembro. Não, isso não é um verso bíblico, é só um provérbio, um adágio popular. Mas é bem verdade dentro do que eu estou dizendo. Queridos, basta dispor o seu coração. Nós tivemos recentemente eleição das nossas diretorias, em todos os nossos ministérios e departamentos. Nós tivemos especificamente nos adolescentes, jovens e ontem na UPJ, que são áreas que eu trabalho diretamente. Com os adolescentes e jovens eu conversei com cada um dos indicados. E a minha conversa com eles, eu acho que se aplica a todos nós. Minha conversa com eles foi, se candidatar não significa que você será eleito para um cargo na nossa coordenadoria, na nossa diretoria. Significa apenas que você está dizendo para Deus, Deus, eu disponho a minha vida e o meu coração para te servir. O resultado fica a cargo do Senhor. E o Senhor disse, o Senhor quer que eu seja eleito ou não. É o Senhor quem vai responder. Certamente, queridos, teriam inúmeras áreas em que você poderia servir a Deus, aqui nessa igreja e fora dessa igreja, porque não precisa necessariamente estar vinculado a uma estrutura. O importante é que você sirva a Deus, e certamente há entre nós aqui um leque de opções. O seu coração está disposto a servir, porque Deus, o Todo-Poderoso, te chama. O dom já foi derramado sobre a sua vida, a capacitação que vem do alto já está sobre você. Então venha, trabalhe, regace as mangas, coloque a mão na massa, execute algo, realize algo, transforme o que você crê em algo prático. Sirva a Deus, porque Ele te chama. Mas em segundo lugar, queridos, quais são os objetivos de Deus com esse chamado que Ele tem para as nossas vidas? Quais são os objetivos do nosso Deus? Veja o que diz o texto que tem nos norteado do verso 12 ao verso 14. Olha o que diz o texto. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, vírgula, para a edificação do corpo de Cristo. E o texto segue, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele tem um objetivo, o aperfeiçoamento dos santos. Por que olha pastor, olha para o pastor, eu não tenho todos os dons, glória a Deus, porque eu tenho esposa, eu tenho uma menina de 1 ano e 10 meses, a Lara, eu não posso ter todos os dons, porque eu não teria capacidade de exercer todos esses dons para edificação da igreja, glória a Deus, naquilo que eu sou fraco, reverendo Jailson é forte, naquilo que nós dois juntando não dá um, a gente tem o reverendo Weber, glória a Deus, é porque cada um na sua, aquilo que eu não consigo, aquilo que o reverendo Weber não consegue, aquilo que o reverendo Jailson não consegue, um presbítero tem a capacitação de Deus para exercer esse dom, porque são pastores dessa igreja. Queridos, você tem um dom, Deus te chamou, e o que Ele quer com isso? O aperfeiçoamento de todos nós. Eu preciso ser edificado, eu preciso me tornar melhor, através do dom que Deus te deu. É assim, queridos, caminhamos uns com os outros, estamos ombro a ombro, caminhando uns com os outros,
para nos aperfeiçoarmos como santos, como aqueles que foram santificados por Jesus. O objetivo é esse aperfeiçoamento para o desempenho de todo o serviço de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. É isso que está exposto no verso de número 12. A fim de quê? Para que ir aperfeiçoando? Para que ir melhorando? Para que compartilhar o dom? O texto diz, para que cheguemos à unidade da fé. Para que nessa edificação mútua, para que nesse exercício mútuo dos dons, eu não tenho todos, você não tem todos, eu preciso de você, você precisa de mim, e como eu cantava lá no coralzinho da tia Lélia, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, e a gente cantava de novo, eu preciso de, a gente ainda fazia assim, eu preciso de você, viu? Deu certinho ali, eu lembro alguma coisa, é porque eu fiz também aqui, eu preciso, ok. Queridos, é isso, a gente vai se complementando, para quê? Para que nós cheguemos lá, para que nós cumpramos aquilo que nós lemos do verso 1 ao verso de número 6. Se nós não estamos unidos, se nós não compartilhamos os dons que Deus nos deu, nós não cumprimos o verso 1 ao verso 6, nós não caminhamos unidos em fé. Aquilo que foi exposto no verso 1 ao verso 6, agora é transformado em algo prático para Paulo, expondo à igreja de Éfeso e o Espírito Santo a nós, igreja de Brasília, nessa noite. Precisamos do pleno conhecimento do Filho de Deus. Almejamos a perfeita varonilidade. Almejamos a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Embora existam várias palavras lançadas aí, todas elas nos dão a noção de uma elevação, nos dão a noção de capacitação diária, nos dão uma noção de que nós estamos crescendo pouco a pouco nessa unidade da fé, através do conhecimento das verdades em Cristo. Se você puder, volte várias folhas na sua Bíblia e vamos ler juntos o Salmo de número 32, versos 8 e 9. Precisamos deixa marcado Efésios aí, Salmo 32. Nós precisamos caminhar assim, queridos, pelo conhecimento das verdades em Cristo, reveladas a nós, através do Espírito Santo. Olha o que diz o verso 8 e o verso 9. O Salmo 32, instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho, verso 9, vamos juntos? Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não sejamos, portanto, queridos, como o cavalo ou a mula, que necessitam do freio para a obediência, mas cresçamos uns com os outros, compartilhando o dom que Deus nos deu, para que nós tenhamos cada vez mais conhecimento sobre as verdades contidas na palavra de Deus, verdades de Cristo reveladas a nós pelo Espírito Santo. Não seja necessária a nós a correia, não seja necessário a nós o freio ou o cabresto, mas habite em nós ricamente o Espírito Santo de Deus, de tal maneira que somos impulsionados por Ele mesmo a exercitarmos os nossos dons e edificarmos todo o corpo de Cristo. Para que nós sejamos também, queridos, para que não sejamos também como meninos, não sejamos como meninos, para que nós não sejamos, queridos, imaturos no exercício da nossa fé, na nossa vida cristã. Os objetivos de Deus, portanto, são o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que nós cheguemos à unidade da fé e para que nós não sejamos imaturos. Por isso, no verso 14, eu quero ler novamente, o texto nos diz, em Efésios capítulo 4,
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu segmentei esse texto em 2 pontos. Não ser como meninos. 1, agitados. 2, levados. Levados como? Pelos ventos de doutrina, pelas artimanhas dos homens e pela astúcia com que esses homens induzem ao erro. Não sejamos levados, queridos, e também não sejamos agitados. Não sei se você captou o início do verso 14, para que não mais sejamos assim. O texto parece apontar que o velho homem era assim, que antes do conhecimento de Cristo, que antes da revelação, da salvação que temos só em Jesus, nós vivíamos assim. Qual é o problema então? O problema é termos sido alcançados pela verdade do Evangelho, que escancarou na nossa cara o nosso pecado, ao mesmo tempo disse, você precisa de salvação, e o meio de te livrar do seu pecado é a morte de Jesus. E então eu digo, obrigado meu Deus, eu recebo esse amor, essa demonstração de amor em meu coração, e então lutarei agora contra o pecado. Glória a Deus, fui salvo. O problema é quando nós fazemos todo esse processo e ainda continuamos como meninos, agitados, agindo sem o conhecimento de Deus, agindo pela nossa própria vontade, dando vazão ao nosso ego, às nossas próprias paixões, e não pensamos ainda na unidade do corpo, e não pensamos ainda que eu preciso me transformar em servo, como Cristo fez. O problema, portanto, queridos, é caminhar nesse processo de Deus, que é a salvação, e ainda viver como se eu fosse o velho homem, agitado, levado por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro, sem meditar na palavra, sem buscar a perfeita varonilidade, sem tentar alcançar a estatura da plenitude de Cristo, sem viver pelo pleno conhecimento do Filho de Deus. Que o Senhor nos livre disso, queridos. Nos capacite cada vez mais para vivermos a verdade do Evangelho pelo conhecimento de Deus. Mas existe um meio para isso. Está aqui, queridos. Você precisa ler essa palavra. Você precisa se alimentar desta palavra. O conhecimento não será adquirido pelas horas que você ficar de olho fechado, meditando naquilo que Deus vai revelar a você, porque o seu manual de instrução já foi dado, ele está aqui. Mas Deus não fala comigo, pastor. Irmão, abre a sua Bíblia, começa a ler, Deus vai falar. Essa é a palavra de Deus. Talvez você está esperando algo mágico, algo místico, algo, eu não sei nem adjetivar isso, algo, entendeu? Você está esperando algo assim, mágico, místico, vou repetir. Você está esperando algo sobrenatural, quando às vezes Deus vai falar com você aqui, ó, é natural, está escrito aqui, está revelado, talvez você tenha 2, 3, talvez você tenha 5 Bíblias na sua casa, e você está fechando o olho, falando, Deus fala comigo, e Deus está falando, abre o olho e vai ler a Bíblia. É isso que nós precisamos, queridos, nos falta o conhecimento da palavra de Deus, nós abrimos mão da palavra de Deus, pelos nossos achismos religiosos, teológicos, pelas nossas crenças auto-adquiridas, porque a gente acha um monte de coisas sobre diferentes temas, mas a gente não se debruça, a gente não esparrama na palavra de Deus e deixa ela falar conosco. Continuaremos como meninos agitados, achando um monte de coisas sobre qualquer tema que seja. Precisamos mergulhar nessa palavra de Deus. Deus nos chama, e o objetivo de Deus ao nos chamar é que nós cresçamos como corpo, e a única maneira de nós vivenciarmos isso é pelo conhecimento de Deus, e conhecimento de Deus não tem outro caminho a não ser palavra revelada de Deus. Por fim, queridos,
Em terceiro lugar, qual é o resultado que nós devemos alcançar ao final de tudo isso? Versos 15 e 16, são apenas 2 versos. Então leiamos, queridos, todos juntos, versos 15 e 16 do capítulo 4 de Efésios. Vamos lá. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cresçamos, cresçamos, cresçamos em tudo. Cresçamos. Nesse texto, nesses 2 versos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando sobre um crescimento pessoal, está falando sobre um crescimento em Cristo, espiritual da própria igreja, mas ele está falando do crescimento do corpo. Isso é um corpo em expansão. Cresçamos em tudo, fazendo como? Seguindo a verdade, pela verdade, defendendo a verdade, amando a verdade, não negociando a verdade. Ou seja, em resumo, não abraçando a mentira, ou não fazendo vista grossa para a mentira, seguindo a verdade, mas em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Existe um referencial, existe uma ordem, existe um comando, e ele precisa ser seguido à risca, porque, como eu disse no primeiro ponto, existe um modelo a ser seguido, e o modelo de serviço, de vida, de prática de fé, de santidade, é Cristo. Agora, queridos, o resultado esperado também é que esse corpo cresça, um aumento, para a edificação do próprio corpo em Cristo, a ampliação do corpo de Cristo em amor, ajustado e consolidado pelo auxílio. Um corpo que caminha na justa cooperação de cada parte. Não é a primeira vez que Paulo utiliza, não é a única vez, que Paulo utiliza a ideia de corpo. Ser corpo aqui significa, sim, que cada um tem uma função, mas significa também, queridos, que nós caminhamos juntos, sendo guiados pela cabeça, sendo guiados por Cristo, e esse corpo não é um fim em si mesmo. Não podemos, como corpo de Cristo, caminharmos dentro de um complexo de Narciso. Segundo o historiador romano Ovídio, nós não podemos, aliás, ele não diz que não podemos, ele só relata. A conclusão é, não podemos ser como Ovídio relata que o é Narciso. Tomado pela sua própria beleza, depois de ter sido amaldiçoado, olhando para si mesmo, olhando para o seu reflexo, desgastar-se em si mesmo, até transformar-se em uma flor. A história é bonita, pelo menos virou flor no final. Mas como corpo de Cristo, ou chamados para sermos corpo de Cristo, toda vez que estivermos ensimesmados, caminhando por um complexo de Narciso eclesiástico, se é que isso existe, caminhando, olhando para nós mesmos, para as nossas próprias atividades, para a nossa própria história, para aquilo que nós fazemos para nós mesmos, incorremos em grave erro. O corpo não caminha em expansão, não refletimos o amor de Cristo. O grande perigo será, deixaremos de proclamar as verdades do Evangelho, porque está muito bom ser do jeito que a gente é. Queridos, essa visão é autodestrutiva. Não nos transformaremos em flores, não viraremos rosas, não viraremos tulipas, para usar uma imagem bem presbiteriana. Nós nos desgastaremos em nós mesmos e morreremos dentro das nossas paixões religiosas. Queridos, não podemos incorrer nesse erro.
Não podemos cair nessa vala, não podemos, queridos. Ao exercitarmos os nossos dons para a edificação do corpo, para que a bênção de Deus seja manifesta na vida do outro, nós vamos crescendo. Deus vai acrescentando aqueles que vão se achegando ao Evangelho. Nós vamos não só evangelizando, mas discipulando aqueles que Cristo mesmo nos dá. E assim, nós vamos olhando para fora, vendo o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, em grande expansão, até que seja dia perfeito, até que Ele venha para me levar para si, até que Ele nos congregue novamente no reino celeste. Lá eu não estarei só, lá nós estaremos unidos não apenas nós, Igreja Presbiteriana, ou Igreja Presbiteriana de Brasília, lá nós estaremos todos juntos, a igreja de todos os tempos, a igreja triunfante, aquela que estava no passado, desde o Antigo Testamento, aquela que é aqui, hoje, e mesmo aquela que virá depois de nós, todos juntos, num coro celestial, declarando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. Queridos, veja que imagem bela, aqueles para os quais você compartilhou o Evangelho, eles estarão lá, estarão do seu lado, e vão poder dizer: meu irmão, obrigado. Eu posso cantar esse hino lindo, porque um dia você compartilhou o Evangelho comigo. Obrigado, meu irmão, você me discipulou, você caminhou comigo, você me colocou lá no lugar do dedinho, e eu pude expandir um pouco nesse corpo de Cristo, através do dom que Deus me deu. Você era mão, eu era pé, e todos nós crescemos juntos como corpo de Cristo. Meus irmãos, que imagem linda, bela, nós estaremos todos juntos. Esse é o resultado. O resultado final será um corpo bem ajustado, onde Cristo é a cabeça, onde Cristo guia, dirige, governa, ordena, onde Cristo une os diferentes, tornados iguais pelo sangue derramado na cruz. A você que ouve tudo isso que eu digo e diz assim: mas tem só um probleminha, como ser corpo? A minha mensagem para você é a mesma, mas o meu convite para você inicial é: faça uma oração nessa noite e diga assim: Senhor, eu me entrego a Ti, confesso os meus pecados, reconheço que por mim mesmo eu não conseguirei, eu quero me tornar parte deste corpo. A nós, crentes em Jesus, a você que um dia já fez essa oração, a você que já entregou sua vida a Jesus, talvez a oração que devamos fazer seja essa: Pai, me mostra onde eu devo investir, como eu posso ser um membro ativo desse corpo, onde eu posso servir ao corpo, servindo ao Senhor. Vamos fazer mais uma oração, queridos? Feche seus olhos, que o Senhor nos dê graça e nos capacite para toda boa obra. Meu Deus, que bênção nós estarmos reunidos no Teu nome. Nós somos Teu corpo, Pai. Nós somos Teu corpo, unidos em Cristo Jesus. É o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos capacita. Queremos fazer algo, Pai. Então ajuda-nos, ajuda-nos. Senhor, aperfeiçoa cada um de nós, nos ajude a alcançarmos a unidade da fé. Não permita, Senhor, que sejamos como meninos agitados, sendo levados por ventos de doutrina, pelas artimanhas, pela astúcia dos homens. Não deixa, ó Pai, que o velho homem prevaleça. Não deixa, Senhor. Quantos estão conhecendo a Ti através das nossas vidas, Pai? Quantos? Ajuda-nos, ó Pai, precisamos refletir essa Tua glória. Senhor, queremos crescer como Igreja Presbiteriana de Brasília. Para isso, precisamos crescer pessoalmente no conhecimento do Senhor. Isso vai se traduzir em evangelização, em discipulado. Meu Deus, isso vai se traduzir em uma vida ativa, prática, relacional. Ajuda-nos então, Senhor. Não podemos ser um fim em nós mesmos.
Não podemos viver olhando para nós mesmos e o nosso reflexo no espelho, como se aquilo que fazemos é muito bonito para nós mesmos. Deus tem uma dimensão que sai, que vai para fora dessas quatro paredes, que ultrapassa os limites desse terreno das nossas grades, que alcança a 313 e 314, que alcança a Asa Sul, que alcança o Distrito Federal, que alcança o Brasil, que alcança as nações da terra. Ó Pai, ajuda-nos. É para todos esses lugares, Senhor. Aonde o Senhor quiser nos levar, é para aí que nós devemos ir. Sendo aqui, seja orando, seja contribuindo para aqueles que estão tão distantes. Ó Deus, onde quer que seja. Pai, a nossa vida está aqui e nós dizemos, usa-nos, Senhor, conforme o teu querer. Amém.